vamos ler uma parte do livro que tem instruções. Instruções sobre várias coisas que são importantes e estratégicas para vencer as dificuldades, enfim, sair desse mundo bem. O que é sair desse mundo bem? Se uma pessoa é judeu, sair desse mundo, completar o tempo nesse mundo, estando conectado com a Kadosh Baruch Hu, através de Torá e Mitzvot. Se você é Ben Noach, quando chegar o momento de sair desse mundo conectado com a Sheva Mitzvot, tendo estudado e praticando elas. Esse é o sucesso absoluto, porque a partir daí você tem entrada na continuação, que a gente chama o mundo vindouro. Só que esse desafio é o maior desafio que existe. Não existe nenhum desafio maior do que esse. E esse desafio, ele enfrenta dificuldades diárias e grandes dificuldades. E eu quero trazer para vocês uma parte que está no livro de conselhos diversos de como vencer, superar, se renovar diante dessas dificuldades que surgem. Então, a primeira coisa é guarde a sua boca de falar palavras de maledicência, fofoca e mentiras, pois isso atrai muitos sofrimentos. Gente, todos nós, eu me incluo junto com vocês, todos nós, é algo que nós temos que, toda hora, praticamente toda hora, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a gente se vigiar nisso, observar isso, ter cuidado com isso. A maneira como a gente vai falar de uma pessoa, de alguém, tomar cuidado com isso. Isso gera muitos sofrimentos, gera muitos problemas. Então nós temos que ter cuidado, porque não se pode acumular demasiado sofrimento, problema, em razão da falta de temor ao Eterno, porque pode se tornar muito difícil a caminhada. Então, ao mesmo tempo que nós temos que agregar coisas boas, nós temos que tomar cuidado de não agregar sofrimento em razão de imprecauções. Se nós temos uma situação difícil, nós devemos apresentar isso a Kadosh Baruch Hu. Nós temos que ter, como já foi falado, nós temos que entender que é um cenário, que existe um motivo para as coisas. Nós temos que trabalhar com todos esses conceitos para que a gente não fique ao ponto de indignação, de raiva, que vai expressar isso. Obviamente, a cada momento que não se consegue fazer isso, se faz chuva. Mas é um ponto importante, saber guardar a nossa boca. No livro de Mishlei, Provérbios 21, 23, diz: aquele que vigia a sua boca e a sua língua, preserva a sua alma de problemas. Ou seja, evita que seja acrescentado problemas. Qual é o problema? Quando é adicionado mais dificuldades, que pode ficar difícil demais. Pode chegar a um ponto que a pessoa ela chegue num desgaste. Uma vez eu falei num vídeo que depressão,
depressão não é classificado simplesmente como, né, as aflições que se passam. A depressão ou um esgotamento que muitas vezes leva a uma depressão é fruto de uma maneira errada de lidar com a realidade, com o cenário que você está inserido. E essa maneira errada faz com que esse cenário se torne demasiadamente hostil. Pelo menos da maneira como você passa a captar ele. Isso é problemático, porque isso é um resultado, né, de uma falta de atitude correta de lidar com as situações. Segundo, levante sempre que cair. Decepções, ingratidões, tristeza, desânimo, temor, aflição, tudo isso são obstáculos. Mas na medida que você está conectado com a Kadosh Baruch Hu e você se esforça, foi dado a gente algo que é muito especial. Acabou o dia, por mais difícil que ele seja. À noite você toma um banho, vai dormir, acordou, é um novo dia. E você pode continuar. E você pode ter uma nova chance. Então, é importante ter a atitude de se levantar, continuar, ter uma atitude de realmente entender o objetivo final. O objetivo final, o sucesso absoluto, qual é? Sair, quando chegar o momento de sair desse mundo, se você é um Benor, você sai com a Sheva Mitzvot, você sai conectado com a Kadosh Baruch Hu, cumprindo a Sheva Mitzvot. Você é um judeu, você sai conectado com a Kadosh Baruch Hu através do Torá e todas as mitzvot, 613 mitzvot. Então esse é o objetivo. Caiu, teve um problema, um fracasso, uma dificuldade, uma decepção, um revés. É hora de se levantar e continuar. Esse mundo é um mundo de conserto, ao mesmo tempo, muitas vezes é uma batalha, uma guerra, enfim. Tudo é parte desse cenário, desse mundo, o mundo de S.A., esse mundo que nós vivemos hoje. Mas a disposição de sempre começar de novo, levantar, se readaptar. Recentemente, o que eu estou falando para vocês não funcionaria se o que eu falo eu não faço. Então, eu só posso falar se eu faço. Senão, as palavras não têm o mesmo efeito. Mas recentemente eu aceitei um desafio de estudo diário que está acima da minha capacidade de hoje. Ou seja, eu vou ter que duplicar, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que me esforçar mais do que o dobro para alcançar esse objetivo. O que é esse objetivo? Ele é uma oportunidade. Então, tudo que o desafio, a dificuldade, tudo que eu assumi para atravessar e alcançar esse objetivo, lá na frente eu vou desfrutar disso. Mas agora eu preciso me esforçar para alcançar isso. Então, isso é muito importante. Eu sempre lembro, né, eu sempre usei um exemplo, e eu ouvi também algo parecido, eu não lembro muito bem onde eu li isso, mas eu sempre uso esse exemplo.
que é o caminho para você, a sua jornada espiritual, né, diante de Akadosh Baruch Hu, tendo como base a Torá, seja como judeu ou como Ben Noach, é como um carro que está subindo, né, uma montanha, uma ladeira, um monte, uma subida, seja como for, e só tem o acelerador, não tem freio. Só tem o acelerador. O combustível é a Torá. Para o judeu, o estudo, toda a Torá, né, tudo que dá base para todas as mitzvot, e o Ben Noach, o estudo das Sheva Mitzvot, e tudo relacionado às Sheva Mitzvot, além de alguns estudos. Em cada configuração existe o que estudar, o que não estudar, e quando estudar. E quando estudar. Muito bem. Então não tem freio. Se você tirar o pé do acelerador, o carro desce. Então a gente precisa estar sempre subindo. Ou mais rápido, ou mais devagar, mas sempre subindo. Nem que seja bem devagarzinho. Só não pode parar de progredir, senão está descendo. E a descida, geralmente, ela é mais rápida. Você tem que acelerar muito para pegar a velocidade de subida que se pega quando está descendo. Então, é muito perigoso a pessoa ter uma atitude acomodada. E muitas vezes a mente humana, existe uma das grandes armadilhas, é a ilusão. Às vezes a pessoa acha que está num certo nível, quando na verdade ela está muito longe disso. Ela está muito longe disso. Então é preciso captar a realidade, né, da maneira que ela se apresenta, e não criar uma ilusão em torno da realidade, porque a ilusão, ela deixa você anestesiado, ela tira a força, ela tira de você a noção exata da realidade que você está enfrentando e onde você está. Muito bem. Agora, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem força, gente, e aí? Quando já tentamos tudo e não estamos conseguindo, e estamos ficando esgotados, o que a gente faz? Isso pode acontecer às vezes, mesmo você tentando fazer a coisa certa? Pode. Se você já leu os Terrilim, os Salmos, Davi Melech, o rei Davi, a gente vai observar que há momentos que ele passa momentos de muita dificuldade. O que fazer? O que está nos Terrilim. David, o rei David, o que ele fez? Nesses momentos a gente pode pedir ajuda, socorro a Kadosh Baruch Hu. Não é pedir socorro toda hora. Muitas coisas você pode fazer, você tem que fazer, tem que se esforçar para fazer. Mas há momentos de dificuldade onde a gente tem, é também uma mitzvah. É uma mitzvah eu pedir socorro? Sim, é uma mitzvah. Se você está numa situação muito difícil, você está rezando a Kadosh Baruch Hu diretamente a ele. Isso é uma mitzvah. Isso é um princípio do judaísmo. E você está pedindo a ele. E isso é uma coisa que é agradável a ele. Então nós temos esse recurso. Obviamente, depois que a gente é resgatado, é exigido que a gente então avance no estudo da Torá, nas lições aprendidas e venhamos a continuar. Às vezes, a pessoa pode fazer um voto. Nossos sábios não aconselham muito,
porque voto, se não for cumprido, é um problema. Mas às vezes a pessoa pode se comprometer para pedir ajuda divina numa coisa muito difícil. Tem que ter sabedoria. Tudo que a pessoa faz, ela tem que cumprir. Uma outra coisa que ajuda muito, ser generoso. Fazer atos de bondade com as pessoas, tzedakah, ajudar pessoas necessitadas, ajudar financeiramente, ajudar também lugares onde você está aprendendo a Torá, onde está instruindo você. Isso leva a livramentos, inclusive livramento de morte. Tzedakah livra da morte. Também uma espécie de oferta relacionada à expiação. Combina bem com Teshuvah. Um outro ponto importante, transformar aflições, pensamentos maus, toda a carga de memória do tempo que você estava afastado da Torá, em mérito, através de Teshuvah, estudo da Torá, que limpa a mente. Quando você faz Teshuvah, não existe Teshuvah sem estudo da Torá, não existe isso. A Teshuvah, segundo a Torá, ela envolve o estudo da Torá. Uma pessoa que é idólatra, fez Teshuvah. O que é Teshuvah de uma pessoa idólatra? Ou ele se tornou Ben Noach, ele teve que estudar a Torá, senão ele não sabe a Sheva Mitzvot. Ou ele se converteu ao judaísmo, ele vai ter que estudar, senão ele não vai saber 613 Mitzvot. Então não existe Teshuvah sem Torá. Mas quando você estuda a Torá, cada um dentro da sua configuração, o que deve estudar, o que não deve estudar, e você limpa o pensamento dessa carga de memória, de coisas ruins do passado, então você está fazendo uma reciclagem na sua mente impressionante. Você está fazendo algo que vai trazer um mérito muito grande. Um outro fator, não sei se vocês já observam isso, tem situações na nossa vida que se repetem, desagradáveis. Situações desagradáveis que sempre se repetem. O que fazer com isso? Tem que quebrar esse círculo vicioso. Tem que reagir de uma maneira diferente do habitual. Tem que se esforçar para reagir de uma maneira diferente, diferenciada. E isso vai trazer uma mudança e quebrar, com o tempo, esse círculo vicioso. Um outro ponto que sempre funciona, que ele está baseado numa emuná genuína, em alguns momentos que você acontece com qualquer pessoa, né, passou algumas situações que não foram muito agradáveis e tende a ter uma visão negativa ou perder um pouco do ânimo em razão dessas situações, você começa a agradecer por tudo. Acreditando, tendo em mente algo importante, acreditando que, por uma emuná profunda, que tudo realmente é para o bem, que tudo se transformará para o seu bem. Eu ouvi uma história recentemente de um Rav, a gente viajou, né, na semana passada para Tzfat, e ele estava me contando um caso de uma pessoa que, nos Estados Unidos, que estava aprendendo todo esse conceito de que tudo é para o bem.
E, num certo momento, ela sempre visitava, cumpria a mitzvah, visitava os pais durante um dia da semana. E naquele dia ela estava um pouco, muito trabalho, muita tarefa para fazer. Ela pensou, hoje eu não vou. Mas ela pensou bem e falou, não, eu vou e eu vou de qualquer maneira, que é uma mitzvah. E eu não entendi muito, mas ele, na pressa, ele esqueceu algo que era obrigatório levar no carro. Eu não entendi muito bem essa parte, mas ele esqueceu alguma coisa. E no caminho foi parado pela polícia e por estar faltando alguma coisa que ele precisava colocar no carro, eu não lembro muito bem. O policial deu uma multa cara. Ele insistiu com o policial um bom tempo. O policial ouviu, mas falou não. Ele explicou que estava muito atarefado, mas mesmo assim resolveu visitar os pais para ver se comovia o policial, mas ele não aceitou o argumento e deu a multa. Ele visitou os pais, depois voltou, foi no Rav dele. Falou, puxa, aconteceu isso. Estou cumprindo a mitzvah, fui multado, resolvi cumprir a mitzvah. E o Rav dele falou, olha, tudo é para o bem. Só aceite isso. Não tem como nem explicar agora, os detalhes disso, mas aceite isso. Tudo é para o bem. Ele aceitou. Muito bem. Ele tinha um problema com o vizinho, o pessoal era um rachá, um perverso. E ele estava, depois de um tempo, veio uma intimação para ele. E ele foi verificar a intimação e estava dizendo que o vizinho tinha acusado ele num determinado dia dele ter entrado na casa, arrombado a casa e roubado algo. Ele observou o dia, era uma acusação falsa, o vizinho conseguiu uma testemunha falsa e era uma situação muito difícil, porque de repente ele ser acusado de roubo, isso poderia destruir a vida dele. Ele pegou o dia, aí lembrou daquele dia que ele levou a multa, e quando ele comparou, era o mesmo dia. Isso é uma história real, tá, gente? Não é inventada, não, é história real. Ele tinha uma comprovação que o vizinho estava mentindo. Porque justamente naquele momento que o vizinho falou que ele entrou e roubou a casa, ele estava levando a multa. E não só isso, ele insistiu muito com o policial. E o policial foi chamado a depor, trouxe os documentos da multa, o policial lembrava dele, e aquela multa livrou ele de uma tragédia na vida dele. Porque, através de uma falsa testemunha, ele seria acusado e culpado de roubo. Nos Estados Unidos, ele seria, em qualquer lugar, mas especialmente nos Estados Unidos, não demoraria muito para ele estar preso. Isso seria uma tragédia na vida dele. Mas aquela multa livrou ele. Aquela multa, ela foi uma brachá, ela foi uma bênção. O que ele gastou naquela multa foi muito menos do que a tragédia que iria chegar até ele. Então aquela multa foi uma brachá para ele. O valor daquela multa nem se compara ao livramento daquela tragédia dele ser preso como um ladrão de maneira injusta, com uma testemunha falsa. Agora, por que ele foi acusado pelo vizinho? Por que essa situação surgiu? Porque existia um motivo também, mas houve um livramento.
houve um livramento para ele. Esse livramento ocorreu através daquela multa, ou seja, multa. Tudo é para o bem. A gente tem que acreditar nisso como uma emuná, uma fé. A fé não é algo só de sentimento. Eu falei no último shiur. A fé, você tem que também ter o conhecimento dos princípios divinos. Muito bem. Se a gente agradece, e se a gente agradece por tudo, a gente afasta a insatisfação, que por si mesmo é um perigo. E é um dos golpes do Yetzer Hará. Porque a gente deve servir a Hashem com alegria. Como é que você vai servir a Hashem com alegria? Como é que nós vamos servir a Hashem com alegria? Se existe sempre insatisfação. Mas agradecer, mesmo quando o ato em si, você não tem toda a kavaná, você não tem toda a intenção naquele momento, mas você faz por emuná. Porque você acredita que sim, aquela situação é para o seu bem. Porque você tem toda a base do que é Ashgaha Pratit, supervisão pessoal de Akadosh Baruch Hu, e que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Tudo que você está passando existe um motivo. E Akadosh Baruch Hu, ele é benevolente. Ia ser muito pior se você fosse tratado só com uma justiça sem a benevolência dele. Então, quando a gente tem a gente exercita esses pensamentos, então a gente consegue agradecer. E agradecer é interessante porque você continua fazendo isso, você muda o posicionamento espiritual fazendo isso, e você acaba trazendo uma configuração diferente. Você acaba afetando com essa atitude a sua própria configuração e atraindo a solução do problema que você está passando, que está trazendo insatisfação. Outra coisa, gente, importante. Há momentos difíceis, todo mundo passa. A gente tem que saber agir nesses momentos difíceis, temos falado até sobre isso até agora. Agora, há também na vida momentos felizes, momentos bons. E o que é que eu faço com um momento bom? Eu tenho que também aproveitar esses momentos de maneira intensa. É um momento agradável, é um momento bom. Você tem que viver ele plenamente, ele foi dado a você, é um presente. Quando você dá um presente para alguém, você fica feliz quando aquela pessoa recebe e fica também feliz com aquele presente. Então, quando a Kadosh Baruch Hu, ele nos dá um presente, um momento feliz, um momento agradável, uma fase boa, a gente deve desfrutar plenamente essas coisas boas. Aquele momento é um momento de alegria. Então, não pode macular aquele momento com o pensamento, como é que vai ser amanhã ou depois? Porque a vida não é só isso, depois já vir alguma situação difícil. Não. Da mesma forma que você tem que lutar nos momentos difíceis para sobreviver, para aprender, para raciocinar de uma maneira de você não sucumbir, mas de você crescer, os momentos bons você tem que desfrutar plenamente. Coisas, obviamente, lícitas segundo a Torá, claro. Mas você pode se alegrar plenamente nesses momentos. E você deve se alegrar nesses momentos. Você deve desfrutar, você tem que desfrutar esses momentos. Você tem que se alegrar neles. Então, isso é um aspecto também importante, porque tem pessoas que é mais fácil não saber lidar com dificuldades.
Mas tem pessoas que estão num momento bom e estão preocupadas se aquilo vai acabar e quando acabar, como é que vai ser. Ou seja, estão trazendo para aquele momento algo que diminui a sua alegria. Isso não é bom também. Então a gente tem que saber lidar com situações difíceis, mas desfrutar situações que são situações boas que foram proporcionadas para você. E você não tem que se sentir culpado ou se sentir indigno. Não, foi dado para você. Então você tem que desfrutar isso também plenamente. Então aqui são algumas dicas, né, como a gente superar, está no livro, né, Luz, Força e Descanso para a Alma, tá bom? Eu estou trazendo algumas partes, gente. As pessoas que ainda não adquiriram, é importante, esse livro, ele é a base de tudo que ele é a base, esse livro é a base de tudo que a gente aprendeu na Beit, como a gente superou as dificuldades, saímos, né, daquele par juntos. Hoje muitas pessoas estão convertidas, muitos são bem Noah. E esse livro tem os segredos da superação, né, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que eu aprendi especificamente, segundo a Torá, que me ajudou e ajudou muitas pessoas. Então eu estou trabalhando nesse livro com esse objetivo. E é importante também você, né, todos os membros da Beit, estarem lendo e passando também para pessoas que você quer alcançar.